Olá, turminha, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui, iniciando mais uma aula, e dizer a vocês que estamos aí já, olha, caminhando para finalizar aí mais uma unidade, tá? Logo em seguida, estarei aplicando uma pequena atividade avaliativa. Espero que vocês respondam, que todos tenham, assim, comprometimento de estar respondendo tudo direitinho, e o mais aí a gente vai nos organizando aí para encerrar mais uma etapa. Estarei introduzindo hoje o tema 2, com o conteúdo de sais e óxidos, onde são compostos iônicos mais abundantes na crosta terrestre, pertencendo, assim, aos grupos de sais e dos óxidos. Os sais, turminha, são compostos iônicos constituídos de ao menos assim, um cátion, proveniente de uma base e um ânion e de um ácido, originários de uma reação de neutralização, certo? Todos os sais estão no estado sólido, nas condições de pressão e em temperatura ambiente. Alguns sais, como são assim solúveis em água, e outros desassociam em cátions e ânion na solução. Outros são pouco solúveis em água, e apenas uma pequena parte deste composto se dissolve em água. Exemplos de sais como solúveis são o fosfato de cálcio, está a fórmula adiante, e uma das substâncias que compõem os ossos, e o carbonato de cálcio, principal componente das conchas e animais marinhos e das cascas de ovos, né? Não sei se vocês já ouviram falar que casca de ovo é bom, tá? É um cálcio fortificador para os ossos. Além do cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha. Já viu quem é que faz uma comida assim, sem que esteja assim, usando uma pitadinha de sal na comida, né? No alimento. É quase que impossível, não é? Fazer um almoço, fazer um prato para um jantar, sem uma pitadinha de sal, não é verdade? Então, assim, outros exemplos de sais são o sulfato de alumínio, certo? Empregado em uma das etapas de tratamento de água, e o hidrogenocarbonato de sódio, utilizado na preparação de alguns alimentos e também como antiácido estomacal, ok? Olha que interessante esta imagem. O mineral atacamita foi encontrado pela primeira vez no deserto da Atacama, no Chile. Nele está presente a substância de fórmula, como vocês estão vendo aí, um exemplo de sal que contém o íon. Olha que interessante essa imagem, não é? A química e o processo de munificação. O hidrogenocarbonato de sódio era utilizado em uma das etapas de processo de mumificação no Egito Antigo. O que vocês lembram esta palavra, mumificação? Vem de quê? Tá? Esse sal era aplicado em todo o corpo das múmias, né? Após a etapa da remoção dos órgãos internos, a fim de preservar o cadáver. Olha que interessante. Após 60 dias, aplicavam-se outras substâncias para perfumar e conservar o corpo, o qual era então envolvido as faixas de linho e colocado no sarcófago. Tá vendo? Está aí um dos processos de mumificação, tá? Dos corpos antigamente. Os sais, eles podem apresentar caráter ácido, certo? E, como vocês estão vendo aqui, né, uma dissociação também iônica do hidrogênio carbonato, certo? Como vocês estão vendo aqui, olha que interessante, né? São vários tipos de sais, tá? Que é o sulfato de ferro, esse aqui é o 3, tá? Este é o 2.
Esse aqui é o sulfato de cobre. Olha, poderia ser desta cor, né? Lembrar o cobre, mas não é azul. Este aqui é o carbonato de cobre 2, tá? E este aqui é o cloreto de sódio, que é o que nós conhecemos, que é utilizado na cozinha, tá? E com outras várias utilidades aí. Onde esses sais podem ter diferentes aspectos também, e diferentes colorações, ok? Bem como assim também apresentar caráter ácido-base, certo? Onde os óxidos são substâncias que apresentam em sua composição o elemento químico oxigênio e outro elemento químico qualquer, com exceção do flúor. Eles podem ser substâncias iônicas quando formados por elementos químicos considerados metais, ou moleculares quando formados por não metais, certo? Então, aqui, como vocês estão vendo, né, sugestões de recurso complementar, tá, dos sites, ok? E substâncias classificadas em óxido também estão presentes nos mais diversos ambientes naturais e também podem ser obtidos assim por meio de reações, tá, químicas em laboratórios, ok? Alguns exemplos de óxidos são a água, o dióxido de carbono, alguns exemplos também são a água, que é a fórmula de H2O que todos conhecem, memorizam, tá, esta fórmula, por ser tão conhecida, e também o dióxido de carbono, que é CO2, certo? Alguns exemplos aqui também, chamado de gás carbônico, óxido de titânio e óxido de ferro, certo? Aqui também, no Saiba Mais, o uso de óxidos na agricultura é muito interessante, vocês estarem também estudando aqui. E eu vou pedir vocês para continuar fazendo a leitura das páginas, para ir memorizando, assim, os conteúdos que é interessante, tá? Hoje, eu vou pedir vocês para fazer a leitura da 89, 90, ok, turminha? E 91, certinho? Combinado? Façam para vocês fazerem esta leitura e vou estar passando para vocês também essas questões aqui, simplesmente uma alternativinha aqui de olho no tema, ok? Fazem estas leituras com cuidado, direitinho aí, que aí na próxima aula estarei corrigindo esta pequena atividade, irei estar introduzindo os indicadores ácido-base, ok? É só para a gente ir estudando um pouquinho das fórmulas, dos ácidos, dos sais, tá? Do sódio, e assim, conhecer um pouco de cada um, tá bom, turminha? Para vocês verem aqui que interessante, né? O pH da água, e assim, a gente vai assim ampliando um pouco o nosso conhecimento, certo? Então, está aqui o esboço da nossa aula de hoje, tá bom? Vou deixar aqui para vocês darem assim uma estudada nessas páginas e faça aí o de olho no tema, que em seguida estarei combinando com vocês aí uma pequena atividade avaliativa. Deixe já um grande abraço, fiquem todos com Deus, bons estudos e que Deus os abençoe. Tchau, turminha, beijos.